Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré seja com todos vocês, meus irmãos, vocês que estudam comigo neste canal, que têm, assim, estado, né, estudando comigo. Nós estamos estudando o livro de Mateus e eu quero dar continuidade hoje falando sobre o capítulo 11 de Mateus, aonde nós vemos aqui João Batista, né, enviando alguns dos seus discípulos para falar com Jesus, né? Ele envia um grupo de homens até Jesus e são os seus discípulos. E eles perguntam a Jesus que João Batista está encarcerado e ele quer saber se realmente Cristo é o Messias. Ele passou por um momento de dúvidas e ele mandou seus discípulos irem até Jesus, né? E aí Jesus manda que eles voltem e relatem a João sobre todos os milagres que Jesus estava operando, né? E aí Jesus fala que João é um dos maiores homens da história, né? Jesus compara o ministério de João ao de Elias. E Jesus, dentro desse capítulo, ele condena a sua geração, porque eles acusam João de estar endemoniado. E Jesus, nesse mesmo capítulo, ele denuncia as 3 cidades da Galácia, da Galileia, aliás, né? Que é Corazim, Betsaída e Cafarnaum, né? Ele fala que ele faz vários milagres entre elas, mas elas todas rejeitaram ao Senhor Jesus. E as impiedades também de Tiro, de Sidom, diz o texto que vão estar melhores em condições que elas no dia do grande juízo de Deus, né? E ele fala da cidade de Cafarnaum, a mesma coisa que falou de Corazim e Betsaída. Betsaída ou Betsaida, né? E Jesus agradece aqui nesse capítulo ao Pai Celestial por relatar a verdade, por revelar a verdade espiritual às pessoas que são tão inocentes, né? E por escondê-las daqueles que se acham tão sábios. O texto diz isso, capítulo 11, no verso 25 e 26. E ele faz também revelações, né? Falando sobre a luz. E ele fala que o crente só pode conhecer o Pai através do seu Filho Jesus Cristo, né? E Jesus, ele faz um convite a todos aqueles que estão cansados e oprimidos para que descansem nele. Tudo isso, meus irmãos, no capítulo 11 de Mateus. Eu quero frisar bem agora Mateus 11, capítulo 11, verso 12, que fala assim para nós. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam deles. Esse versículo é chave para nós, que eu quero fazer uma explanação pequenininha aqui sobre esse versículo. Nós devemos, amados, nos apropriar das vitórias que Cristo conquistou para nós. Eu quero falar para vocês assim que é impossível alguém, qualquer pessoa, vencer uma guerra lutando só de maneira defensiva. Então, para que nós possamos, falando espiritualmente, derrotar Satanás, nós precisamos de uma estratégia ofensiva. E, na grande maioria, vou exemplificar, tá? Estou generalizando, porque estamos explanando esse versículo, né? Do capítulo 11, verso 12. Que muitos, na maioria, grande parte dos cristãos, eles conseguem derrotar, eles não conseguem, aliás, derrotar o inimigo pelo fato de que quando o inimigo das nossas almas se aproxima de nós, nós apenas tentamos nos defender. A Bíblia fala que a guerra ofensiva, ela exige de mim e de você agressividade. E para isso nós temos de ser ativos,
Nós temos que demonstrar que somos ousados, demonstrar ousadia e marchar confiantes adiante. E Jesus, ele declara aqui abertamente que os que usam de força é que se apoderam do reino dos céus. E a palavra aqui, que traduzida pela expressão usar de força, significa conquistar, dominar, a força mesmo. E muitos foram ensinados, e até mesmo nós podemos nos ensinar que devemos nos proteger, né, do inimigo. Claro que isso é necessário, mas é também, irmãos, hora de nós nos prepararmos para invadir o território do inimigo. O nosso líder, que é o nosso general Jesus Cristo de Nazaré, ele já derrotou o inimigo, já obteve vitória para mim e para você. Basta que você e eu nos apropriemos com ousadia daquilo que Jesus já conquistou para nós. Quem lembra da história de Caleb? Eles foram Caleb e Josué, né? Eles foram um dos que Moisés enviou para espiar a terra prometida. E eles não deram oportunidade para que Satanás os atacasse. Em vez disso, eles tomaram uma iniciativa. Eles disseram assim, olha, subamos, isso está lá no Velho Testamento, né? Eles disseram assim, subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. E essa atitude valeu a eles uma vitória, irmãos, inquestionável, porque eles conheciam a Deus. Eles conheciam o Deus a quem eles serviam e criam em todas as suas promessas. Aqui nós vemos Caleb, que ele agiu com ousadia. Ele sabia que a conquista só era possível mediante uma ação ofensiva, só por meio de medidas ofensivas que eu e você, sob, irmãos, debaixo da liderança do Espírito Santo que habita em nós, nós vamos deixar de apenas ficar vigiando, mas que nós tenhamos atitudes ofensivas contra os nossos inimigos e para que nós possamos tomar posse da guerra que muitas vezes nós estamos passando, atravessando. Nós vamos tomar posse da guerra, irmãos, como vencedores em Cristo Jesus. Ele já conquistou para você e para mim essa vitória. Então, para frisar bem, a chave desse capítulo 11 está aqui, irmãos, no versículo 12, capítulo 11 de Mateus, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam deles. Amém? Guarde isso no teu coração. E tudo que você puder investir na sua vida espiritual. Aqui está uma citação. O próprio Jesus declarou abertamente àqueles que o seguiam: os que usam de força é que se apoderam do reino dos céus. E se você for ver no original, no grego, essa expressão usar de força significa conquistar ou dominar a força. Lembre-se disso. Você já é um conquistador em Cristo Jesus. Aproprie-se de todas as promessas, de todas as vitórias que Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe seu dia. Seja pleno da presença de Deus esse dia para você, em nome de Jesus Cristo. Amém?